Gente que fala direto do estúdio da Rádio Trianon, também para a Rádio Universal, AM 810 em Santos. Estamos transmitindo direto pela nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Você pode nos acompanhar na AltV, www.altv.com.br, 10 horas da noite. TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog e conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, à sua disposição o WhatsApp 974012235 e o telefone da Rádio Trianon, do estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580. Conosco hoje o promotor de justiça, Dr. José Carlos Blatt, o engenheiro consultor em energia, professor Estélio da Cunha, participando desta edição de Gente que Fala. Dr. Blatt e Estélio, esse assunto, cada uma das eleições ele se renova. Às vésperas das eleições deste ano, a estatística do Tribunal Superior Eleitoral aponta que em quase 350 cidades brasileiras há mais eleitores que habitantes. E a maior diferença está em Canaã dos Carajás, no Pará. Estão registrados 40 mil eleitores. Mas a população de Canaã dos Carajás é de 34 mil pessoas. É uma justificativa que eu nem vou ler. É uma zona, né? E não é eleitoral. Sim, né? Sim. O que chama atenção aqui, Zancopé e Estélio, é o seguinte: precisaríamos ver na última eleição quem lá do Pará se elegeu, né? Teve votos, né, nessa cidade com esse número de eleitores, né? Já teria aí basicamente uma situação para impugnação de qualquer candidatura. Isso se repete em vários lugares do país, e nós precisamos tocar num assunto que é fundamental. Hoje o brasileiro tem RG, CPF, os homens, o certificado de alistamento militar, lá, o reservista, o número de reservista, tem o título de eleitor, tem isso, tem aquilo, tem a carteira de motorista, são tantos números, tantas coisas, que fica fácil buscar uma fraude, né? O que precisaria ser feito no Brasil? Todo mundo, como acontece nos Estados Unidos e alguns outros países da Europa, é um documento só, para que você saiba exatamente aonde que é o domicílio do cidadão, o domicílio eleitoral, quem é a pessoa. Então você tem tantos números, tantos documentos, que é possível eventualmente praticar uma fraude. O número do passaporte. O número do passaporte também. Então assim, e aí vem aquela outra coisa, né, Estélio? Já imaginou? Para cada número desse você tem que decorar uma senha, um dado, etc. Por que não? Um documento único, se faz um cadastramento nacional, se verifica, e esse número servirá não só para a identidade do indivíduo, como para fins de Receita Federal, mas também para a eleição. Ou seja, o cidadão com esse documento, ele vai se preocupar bastante, mudou de cidade, mudou lá de, como é que chama lá, de Canaã do Carajás para, São José dos Bons Perdões, sei lá o quê, né? Ele vai se preocupar em modificar, porque haverá uma série de repercussões jurídicas por conta desse documento único. Então, eu acho que chegou a hora da gente começar a colocar um pouco mais de ordem nessa zona que não é eleitoral. Mas, no Reino Unido é o NHS, né? National Health Service Number, né? Quando faz 7 anos de idade, a criança é registrada, porque se ela sofre um acidente, alguma coisa, ali já tem toda a história dela. Agora, com relação aqui, Zancopé, eu acho que a gente tem que chamar por mistério bíblico, né? Porque Canaã é a terra do leite e mel, então foi um mistério, é um milagre bíblico. Mas, Estélio, Dr. Blatt, a justificativa simplista é que nem sempre o domicílio eleitoral é o mesmo que o domicílio civil. Pois é. Eu sou de Garça, interior do estado de São Paulo. Sim. Aí eu mantenho lá o meu título eleitoral, porque não é isso, eu voto aqui em São Paulo. Mas vamos supor que eu mantivesse meu título eleitoral lá em Garça, porque aí nas eleições seria a oportunidade para eu visitar a minha cidade. Ou ficar em São Paulo e não votar. Sim. Né? Ou seja, as pessoas estão sempre procurando um subterfúgio. Então, essa pluralidade de documentos e de oportunidades, domicílio. O domicílio tem que ser um só, né? Então, o cidadão mora em São Paulo e não se recadastrou com um documento único, ele vai ter uma série de repercussões. Então, quer dizer, para o alistamento, eu moro em Diadema,
né? Para alistamento militar. Sim. Para fins eleitorais, como a cada vovó é, sei lá, em Pedreira, eu moro em Pedreira. Então, para fins de Receita Federal, como eu não estou afim de ter, eu vou morar em Barueri, né? Vou dar outro, né? Para não sofrer as multas aqui. Pronto, vai morar Curitiba. De outra cidade, Curitiba. É Curitiba. E minha habilitação é de outra cidade. Exatamente. Então, assim, essa é uma questão que deveria ser enfrentada. Eu sei que existem uma série de problemas por conta do banco de dados, montar um banco de dados únicos precisa ser uma coisa muito bem organizada, mas chegou a hora, porque para diversos fins eles acabam utilizando esses mecanismos para fugir das responsabilidades. Exatamente. Durante muito tempo, Curitiba era o refúgio das que não queriam ser multados. Aí agora Belo Horizonte, aí o sistema foi integrado. Foi integrado e teve um papel do Ministério Público muito importante, onde começou a se verificar essa questão da fraude do IPVA, né? Onde o cidadão queria pagar menos IPVA, porque existiam diferenças entre São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte. Mas isso representa, sabe o quê? Crime de falsidade ideológica. Então, muitas pessoas foram processadas criminalmente. Então, para evitar tudo isso, por que não simplificar? Né? Então, acho que esse é um dos grandes problemas a serem enfrentados no Brasil. Dr. Blatt, professor Stélio, o senhor vai se encantar também com... Eu deveria ter dito surpreender, não, mas você vai se encantar com essa notícia. Porque a promotoria se espantou com a história que até hoje assombra Cássia dos Coqueiros. Eu fiz referência a Canaã dos Carajás lá em Pará, mas Cássia dos Coqueiros é aqui no estado de São Paulo. Em 2011, o então prefeito Antônio Carlos da Silva abriu o concurso para o cargo de advogado do município. Ele mesmo se inscreveu, fez a prova, classificou-se em 3º lugar, né? Aí, misteriosamente, os 2 primeiros desistiram. É piada, né? É piada de mau gosto. O próprio prefeito fez isso? O próprio prefeito participa do concurso que ele organizou. Isso é um ato de improbidade administrativa, né? E uma cara de pau, né? Enorme, ou seja... ele achava que ninguém ia descobrir. Claro, é uma coisa tão discreta, né? Pelo menos outro município, né, Dr. Blatt? Infelizmente... Dr. Blatt, e a desistência dos 2 primeiros? Ele foi o 3º classificado. Será que não eram os primos? Ou desistência dos 2 primeiros. Me chama a atenção. Certamente mas isso é só notícia ou já está... Não, já existe uma investigação, muito provavelmente já devem estar propondo uma ação civil pública apurada de improbidade. Vejam, a gente tem um problema muito sério, e é um problema crônico, que a falta de transparência, né, nas prefeituras pelo Brasil afora é uma coisa assim de assustar. Então, pelo princípio da especialidade, por exemplo, se contratam escritórios de advocacia, né, porque só aquele advogado teria condições de tratar das questões da administração pública do município. Por favor, né? É falta de bom senso, né? É um descaramento, por isso que as medidas anticorrupção lá em Brasília precisam passar rapidamente, para que essas pessoas sejam severamente punidas, não só no aspecto financeiro, né? Ou seja, de bloquear bens, etc., mas também de criminalizar essas condutas, porque morrem mais pessoas por conta do dinheiro público surrupiado na saúde do que em homicídios no dia a dia. Mas, Dr. Blatt, o que pode acontecer aqui com alguém que tenha sido espertalhão dessa forma? Bom, isso aqui espertalhão é um ato de esperteza. As orelhas dele estão crescendo, porque hoje a informação que chega ao Ministério Público é muito rápida, gente. A gente tem acesso às informações bancárias, fiscais, a questão, inclusive, dos tribunais de conta, tem funcionado o Tribunal de Conta do Estado com relação a essas falcatruas. Rapidamente isso é detectado, ou seja, e a própria população está de olho. A população está de olho. Mas acontece o quê? Esse cara vai ter seus bens bloqueados, vai se tornar inelegível por pelo menos um período de 8 anos, vai ter consequências financeiras com relação às suas contas. A vida desses indivíduos, hoje mesmo, apesar da morosidade... Vamos supor que ele tenha assumido. Aí ferveu. Não, vamos supor que ele tenha assumido, porque a notícia vai desassumir rapidamente. Mas teria que devolver de advogado do município. Se ele recebeu um tostão,
que tenha recebido um tostão, esse dinheiro vai ser devolvido aos cofres públicos. E enquanto não é devolvido, e aí entra também um aspecto ruim para quem está sendo processado, o processo demora 15 anos. Durante esses 15 anos, seus bens estão bloqueados, gente. Então, assim, a repercussão é negativa também para quem é processado, né? Então, é importante observar que essas coisas aparecem hoje muito mais, com uma rapidez impressionante, a velocidade da informação enorme sobre os deputados. Por quê? Porque ele detém informação. Fala assim, ó, fulano, deputado, ó, você lembra quando você esteve lá no governo, o ministério foi uma fatia, a repartição X era sua, que você levou X%, né? Ele tem todos esses dados, ele tem. Ele tem. Na realidade, quando a gente vê os dados que o Ministério Público mostra, não só da ação que rola em Curitiba, mas também a que rola no Rio, né? Porque tem aí, o Petrolão tem duas faces, porque também tem o Eletrolão e o Nucleirão. Né? Até o Mirante está preso, né? Então, o que acontece? Vai aparecer ainda o Olimpiadão, você vai ver. O Olimpiadão, exatamente. Aí o que acontece? Dizem que ele acumulou 52 milhões de reais em propina. É o que as pessoas falam e dá no jornal. Imagina quantos deputados ele elegeu com esses 52 milhões. Puxa, ele fez uma bancada eduriarista, né? Tá cobrando agora. Agora ele cobra. Vai cobrar a fatura, e é uma fatura alta. É uma fatura. Ele deve ter nota promissória. Vamos para o intervalo. Em instantes retornaremos com o Gente que Fala. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos aqui direto do estúdio da Rádio Trianon, transmitindo por nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Também na AltV, www.altv.com.br, 10 horas da noite. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. Para você, à sua disposição, o WhatsApp 974-012235 e o telefone aqui dos estúdios da Rádio Trianon em São Paulo, 3289-3580. Participando desta edição de Gente que Fala, promotor de justiça, Dr. José Carlos Blatt. Dr. Blatt, bom tê-lo aqui. É um prazer estar de volta aqui no programa Gente que Fala, Zancopé. É uma alegria poder participar aqui com os demais convidados. Eu anuncio como promotor de justiça, mas também é professor universitário? Também, sofredor, né? Professor é sofredor, né? É uma dedicação. É uma dedicação e por vezes não reconhecido, né? Hoje o por professor... Vezes não, sempre não reconhecido. O professor hoje sofre muito, né? Aquela coisa da valorização ficou perdido no tempo e no espaço. Deixa eu acrescentar aqui, o que faz alguém com uma carreira tão brilhante na promotoria insistir em ser professor? Porque eu acho que no campo acadêmico você tem a oportunidade de passar suas experiências profissionais e buscar, entre os alunos de direito especialmente, formar novos promotores, novos juízes, advogados, né, que tenham uma visão mais voltada à proteção à cidadania. É essa a nossa missão. Professor Estélio da Cunha, engenheiro, prazer tê-lo aqui, professor Estélio. Prazer é meu, Zancopé, obrigado pelo convite, ao Dr. Blatt também. Há mais de 15 anos fizemos programa nesse estúdio, né? Sim. É eu estou feliz porque estamos voltando às raízes. Já rodamos vários estúdios, né? Mas hoje realmente é a raiz original. Estélio, é a seiva, né? O Gente que Fala tem 15 anos, graças à insistência do Fausto Camões, está há 15 anos no ar. É um grande trabalho que o Fausto faz. Um dos primeiros programas teve a participação de vocês. É verdade. Exatamente. Estamos juntos. Agradecemos ao Fausto aí, grande abraço ao Fausto Camunha. Grande Fausto. Porque é um serviço à comunidade que ninguém faz assim de peito aberto como ele faz, né? Quer dizer, visando o bem, ele faz o bem. Deputados da comissão que analisa medidas anticorrupção apresentadas pelo Ministério Público Federal negociam mudanças em pontos centrais do pacote. Querem aumento da pena para a corrupção, mas tentam evitar o endurecimento da legislação sobre Caixa 2.
tentam também impedir que provas ilícitas sejam consideradas válidas e se forem colhidas de boa fé, e a hipótese de prisão preventiva para a recuperação de bens desviados. Dr. Blatt, o senhor pode traduzir isso para a gente? Bom, é complicado legislar, né? Perguntando para o promotor porque eu contra, né? Os interesses dos deputados. Aliás, eu vou dizer aqui, Zancopé, eu fui convidado, assim que foi criada essa comissão, juntamente com os colegas Cássio Concerino e Fernando Henrique Araújo, que em conjunto fizemos aí um trabalho relacionado à Bancop e OAS, no caso do triplex do Guarujá, que envolve o ex-presidente Lula. Nós fomos convidados pela comissão, em breve estaremos lá, assim como já foi o Sérgio Moro e os colegas da Lava Jato, para apresentar algumas sugestões para que os deputados possam, obviamente, rapidamente aprovar pelo menos boa parte das medidas apresentadas pelo Ministério Público no combate à corrupção. O que eu vejo é que há uma resistência enorme, até porque se forem aprovadas as 10 medidas anticorrupção, algumas consideram que não são possíveis por conta da nossa Constituição Federal, mas a boa parte delas, eles vão aprovar um projeto que, obviamente, vai servir para dar um tiro no peito de muitos deputados que estão nessa comissão, inclusive. Eu ia dizer um tiro no pé, você já botou não, um tiro no peito? Não é no pé, não. Porque se for criminalizado o enriquecimento ilícito, se for criminalizado várias condutas relacionadas à improbidade administrativa, se for verificada a questão da decretação da prisão preventiva, nesses casos graves, né, de corrupção, certamente muitos que lá estão, né, vão ser atingidos diretamente, não é indiretamente, Zancopé, é diretamente. Então, é importante que a população que assinou essas 10 medidas, são mais de 2 milhões de pessoas, estejam todos atentos a movimentação na Câmara dos Deputados, porque eles obviamente vão alegar uma série de inconstitucionalidades, entre aspas, a fim de evitar que o projeto passe e acabe atingindo a classe política, que é, obviamente, infelizmente, a mais atingida por conta desses casos que estão aí, os escândalos que estão estourando todo dia e que são de conhecimento público. Stélio. Zancopé, eu acho que esse ano eu completo 65 anos de idade. Maravilha. É bastante tempo de vida, né? Mas a política sempre foi discutida dentro da minha casa. O Juscelino Kubitschek sentava no sofá de minha casa e conversava com minha mãe, né? Minha mãe era coordenadora da reeleição dele, né? Meu tio, Rubens Berardo Carneiro da Cunha, ele desafiou o primeiro comando do Exército, lá em 68, foi eleito pelo povo e tomou posse como vice-governador do Rio, com o Negrão de Lima. Aos 14 anos de idade, lá fui eu com uma Winchester 44 em um caminhão de lixo para proteger a entrada do Palácio Guanabara, porque o General Brasil dizia que iria tomar conta do governo do Rio de Janeiro. Então, eu fui criado dentro de um regime político muito sério. Então, eu me nego a aceitar as palavras do Dr. Blatt, que isso vai ser um tiro no peito de político. Isso vai ser um tiro no peito de bandido. É diferente. Porque o verdadeiro político é aquele que tem a mais nobre de todas as profissões, que é defender os interesses do seu país, da sua comunidade e, no mínimo, da sua família. Porque a gente está vendo que esses bandidos aí envolveram também seus filhos na cadeia. Sem dúvida. Não é verdade? Então, eu acho assim, eu acho que isso tem que ser aprovado. Nós estamos vivendo um momento no Brasil onde pessoas como o Dr. Blatt, que está aqui à nossa frente, e não é puxação de saco, porque sabe da nossa amizade, a turma toda lá do Paraná, isso tem que estar à nossa frente, né? Isso tem que ser a cabeça que vai à frente do Brasil. E nós temos que, se o Dr. Blatt vier a público e disser não foi aprovada a medida tal e tal, a nossa obrigação é ir, como nos velhos tempos, para a rua e mostrar a esses políticos que eles não são políticos, eles são bandidos. Blatt, Dr. Blatt é promotor de justiça, aí eu fico pensando na tua fala aqui, a sociedade tem que estar atenta,
A sociedade não faz nada. Então eles fazem o que eles querem da gente como sociedade. Eu acho que mudou bastante. Eu acho que eu diria que mudou muito pouco. Eu não quero interrompê-lo, mas eu gostaria de entender esta visão quando você diz a sociedade, eles chegam lá na calada da noite, para usar um termo, né? E fazem o que eles querem. Não, as coisas têm mudado bastante. Eu acho que as redes sociais e a velocidade da informação têm sido essenciais para que as pessoas tenham conhecimento do que está acontecendo. Praticamente no minuto seguinte àquilo que está sendo entabulado, por exemplo, em Brasília. Digo isso, Zancopé e Estélio, por conta do que aconteceu, por exemplo, com a PEC 37, que era um projeto que viria a ceifar a possibilidade, ou limitar completamente o trabalho de investigação do Ministério Público. A população foi às ruas. Isso. De maneira absolutamente voluntária, sem qualquer coloração partidária, ou seja, aquela sociedade anestesiada durante anos por conta da ditadura, que as pessoas se recolhiam, tinham medo, essa coisa está aos poucos desaparecendo. A gente está começando a verificar que a sociedade está cada vez mais ativa. Tanto aqui na Avenida Paulista, nós temos tido inúmeras manifestações nesse sentido. E eu tenho acompanhado muitas coisas em Brasília e muitos deputados, quando a gente fala em políticos, né, Estélio, obviamente que o bom político não está nesse jogo, mas a velha e má política... Mas que tem voto. Exatamente, que tem voto, dá o toma lá da cá. Sabe o que está acontecendo lá, Zancopé? Quando acontece algo que não é de interesse da sociedade como um todo, o pessoal tem implodido, né, o telefone do gabinete do deputado, né, o seu Facebook, o seu Twitter, enfim, a comunicação está muito rápida. Então, nessa perspectiva, eu acho que a sociedade está de olho, sim, tem mudado muito, ainda está aquém daquilo que nós gostaríamos, né? A consciência política, aos poucos, ela vai amadurecendo. Então, nós estamos passando por um processo de transformação. Acho que a sociedade está, aos poucos, atingindo um grau de maturidade que nós não tínhamos durante anos e anos a fio, porque todos tinham medo, à época da ditadura, de dar uma palavra ou dizer alguma coisa, depois da... Não tinha medo, não podia. Não podia, né? Então, não tinha nem esse programa. Nem esse programa, imagina, né? Falar abertamente do político A que levou dinheiro, ou que o esquema X ou Y. Então, nessa perspectiva, eu acho que as coisas estão em transformação. E o judiciário também, Zancopé, eu acho que está mudando. O Sérgio Moro é um deles. Você encontra Sérgios Moros pelo Brasil afora, né? De maneira coerente, de maneira com segurança jurídica, dando uma resposta a esse panorama que hoje, infelizmente, o grande mal do Brasil é a corrupção. O senhor citou o juiz Sérgio Moro. Ele suspendeu por 2 semanas a ação penal da 26ª fase da operação, que agora é batizada de Xepa, que envolve o marqueteiro João Santana, o empreiteiro Marcelo Odebrecht. Aí ele justificou a decisão, contrária ao Ministério Público Federal, pelo fato de os réus estarem negociando delações premiadas. Suspende a ação por 2 semanas? Veja, significa o quê? É uma estratégia. Eu posso dizer que eu sou o avô das delações premiadas, talvez. A primeira delação premiada saiu um caso nosso, a época da máfia dos fiscais, lá quando a gente prendeu o Vicente Viscomi. Me lembro, né? Que foi condenado, foi o primeiro vereador condenado e preso, né? E cumpriu a sua pena, e a sua ex-namorada entregou lá os esquemas, etc. Foi a primeira delação premiada conhecida no Brasil com certo efeito. E as estratégias são montadas em cima de uma negociação que quem vai homologar ou não, é o juiz federal Sérgio Moro. Então, cabe a ele, dentro dessa perspectiva, muito embora não exista ainda uma delação premiada, talvez concretizada, mas um projeto de delação, ele, pelo bom senso, suspender o processo por um determinado período, a fim de que isso seja rapidamente solucionado. 2 semanas não é nada, se você perceber a velocidade dos processos da Lava Jato. Queria eu, na área de improbidade administrativa que eu estou trabalhando agora, a área de proteção ao patrimônio público, que as ações
a exemplo do que acontece em Curitiba, na esfera criminal, na esfera civil também, fosse assim. E em um ano, a gente tivesse julgado em primeiro grau. Eu tenho casos lá, Zancopé e Estélio, que estão há 15 anos ainda aguardando a instrução do processo em primeiro grau. Então, vejam... Isso prescreve? Corre o risco de prescrição? Não, porque a partir do momento que a ação é ajuizada, interrompe-se a prescrição. Mas há um fator importantíssimo que o processo determina, que é o seguinte, que é a repercussão no meio social, né? Quer dizer, 15 anos depois, quem vai lembrar da máfia dos fiscais? Quem vai lembrar do Zé Izar, por exemplo, né? Que escapou do impeachment, né? A exemplo do que está acontecendo agora do Cunha. Eu tenho 35 amigos nas mãos. Eu fui fazer a audiência de instrução, debate e julgamento dele, a audiência de instrução, melhor dizendo, no patrimônio público, na esfera civil, dele e do irmão dele, que se apropriava de valores no gabinete dos funcionários, o ano passado. Ou seja, o fato ocorreu em 2000. Nós estamos foi em 2015, ou seja, 15 anos depois ainda não havia julgamento. Então, é importante que se dê uma resposta rápida. E essa suspensão do Moro é absolutamente prudente, para que ele possa, ao final do processo, interrogar com tranquilidade os envolvidos, inclusive o João Santana, no fim de feira, né, que foi essas campanhas totalmente maculadas aí com dinheiro sujo. Estélio. Eu acho que só isso já era suficiente para exigir a renúncia da Dilma, né? Eu acho que o Odebrecht, né? E aí a gente fala no Marcelo Odebrecht, mas eu duvido que eu tive algumas reuniões com ele como consultor, quando eles estavam para comprar a Copene, né? E transformar em Braskem. Eu tive algumas reuniões com ele, não saí nada impressionado com ele. E o Dr. Blatt sabe muito bem, né? Porque o cabeção de uma quadrilha é um cara muito esperto, muito inteligente. Não me passou essa visão. Agora, o pai dele, o Dr. Emílio, esse sim eu acredito que seja o cabeção que está por detrás de tudo. Porque na hora que você pega uma organização internacionalizada, como é a Odebrecht, com tentáculos políticos em mais de 50 países, né? E que exporta o marketing eleitoral, o cara, para ser um cabeça desse, ter dentro da sua organização uma organização paralela, que a gente poderia, em vez de chamar de PCC, chamar de OCC, né? Quer dizer, Odebrecht Consultoria e Construções, né? Esse camarada, ele está ligado em tudo. Quer dizer, esses deputados que o Dr. Blatt acaba de falar, esses políticos, todo mundo está interligado nele. Porque, literalmente, não é que o tentáculo do povo foi lá e tocou. Está tudo sugado ao longo das suas pernas, né? E muito bem atreladinho ali. Então, eu acho que a gente tem que acreditar na justiça, acreditar em pessoas no Ministério Público como o Dr. Blatt, da mesma forma que a gente faz quando entra em um avião. Você não vai me traz o currículo do comandante para eu ver. Será que você já levou um avião lá alguma vez? Você sabe pousar? Nós temos que acreditar. Então, se vem uma informação pela rede social que o Grupo do Paraná, o grupo aqui de São Paulo, está contra, nós temos que ir para a rua para dizer que o povo está a favor. Isso aí eu acho fundamental. Lembre-se, Zancopé, nós fizemos um programa aqui onde você me perguntou, mas será que lá no Egito vão conseguir derrubar o Estado Islâmico do governo? Eu disse, Zancopé, o Facebook tem um poder astral. Parece que vem dos confins dos astros o poder de um Facebook. E derrubaram o cara lá em cima do Facebook, em um país muçulmano. Então, será que aqui, com pessoas que conhecem a nossa civilidade, como o Dr. Blatt, Sérgio Moro, não consegue? Consegue sim. Eu acho que essa postura que o Dr. Blatt falou aí é a postura que o brasileiro tem que ter. Não concordou com o que é bom para o seu país, vai para a rua independente de time e independente de partido político. Mas, Estélio, quando eu leio uma notícia como essa para você, não são só os aliados públicos de Eduardo Cunha que trabalham para adiar a votação de sua cassação para depois do dia 12 de setembro. O Palácio do Planalto também pediu a seus partidários que tentem adiar a sessão para depois das eleições.
Mas preste atenção, Zacopé, ali é tudo igual, não é verdade? Não é que mudou, Temer e Dilma era uma coisa só, até outro dia. PMDB, PT e PP era uma coisa só até outro dia. Agora é porque, por conveniência política, não foi. Agora, presta atenção, em um outro programa, eu fiz um programa com o Dr. Blatt, que eu falei, aquele que estuda a árvore da vida do país vai descobrir que nenhum desses aí vão ficar. Porque quem vem com raiz da morte, colhe a morte. Então, a morte bateu na nossa porta. Pô, nós temos 12 milhões de desempregados. 12 milhões de desempregados dá no mínimo 60 milhões de pessoas que estão com dificuldade de renda em casa. E o que é isso? Isso teve as suas raízes plantadas pelo PP, PMDB e PT. Ok, tem uns partidozinhos menores. Mas seguramente, você vê, o Eduardo Campos morreu. Todo mundo sabia que o partido dele em Pernambuco estava envolvido na construção da refinaria com os venezuelanos. E o que aconteceu agora? Descobriram que o avião era do camarada que deu um golpe de 700 milhões de reais e se suicidou no motel. Está tudo ligado. Eu acho que está tudo ligado. Blatt quer analisar isso para gente? Essa questão, ela não muda nada com relação aos assuntos anteriores, no seguinte sentido. O Cunha, quem é o Cunha? O Cunha é do PMDB, foi colocado lá pela base do Centrão, que são inúmeros partidos danicos e vamos assim, aqueles que não tinham uma voz mais ativa com relação aos grandes caciques, mas que junto com esses grandes caciques se uniram ao PT, e o PP também fez parte desse papel do toma lá da cá. Ou seja, o PMDB, onde tem o Michel Temer hoje como presidente interino, mas que era vice da Dilma, né, onde todos negociaram, né, a venda, por assim dizer, dos ministérios. Exatamente. Os ministérios foram entregues a essas lideranças, e o Cunha sabe de tudo isso. Então, amanhã, você caçando o Cunha, você transforma esse cidadão num perigoso instrumento, porque se ele vier a público e contar 1/100º do que ele sabe, não sobra nada. O Congresso Nacional vai derreter, né? E não teremos, inclusive, sequer candidatos para essa nova eleição, né? Das eleições municipais, porque é uma coisa assim que as pessoas precisam tomar mais cuidado. E quando a gente fala da participação da sociedade, eu quando dou palestras para os alunos de direito, assim, um grande público, eu faço a seguinte pergunta, Estélio: quem aqui já esteve alguma vez na vida na sua Câmara Municipal para fiscalizar o trabalho do seu vereador? Levante a mão. Ninguém. Quem aqui já esteve, pelo menos uma vez na vida, na Assembleia Legislativa de São Paulo, para saber o que o seu deputado que você elegeu está fazendo lá? Levante a mão. Ninguém. Então, em Brasília, nem pergunto, porque o cidadão não vai pegar um avião para ir lá assistir coisa alguma na Câmara ou no Senado. Então, o que falta é a fiscalização, não só do poder público, do Ministério Público, mas da população, da sociedade. Então, agora não temos essa cultura. Agora, o problema é o seguinte, que você coloca na vitrine, se o Cunha for caçado antes das eleições municipais, ele vai, a exemplo do que o Zé Izar fez na Câmara Municipal há muitos anos, eu tenho 35 amigos nas mãos, o Cunha tem centenas de amigos nas mãos, inclusive dentro do Palácio do Planalto e em outros rincões da República. Então, é importante observar que há aqui um temor com relação a essa possibilidade. Agora, é importante que a população pressione e esse cara seja rapidamente cassado. Não é possível. Não é vergonha. É uma vergonha manter um cidadão desses como deputado, tendo em vista que o próprio Supremo Tribunal Federal o afastou de suas funções. Historicamente, nunca houve isso na história desse país. Né? E unanimidade, se eu não me engano. Ele foi afastado das funções, mas não mudou nada, ele só não frequenta lá. Continua recebendo o seu dinheirinho, tem motoristas à disposição. Mas, doutor Blatt, pelo que eu estou entendendo que o senhor está falando, as leis, né, já existem para pegar o pessoal, né? Existem. A turma arrisca mesmo, né? Continua arriscando. É roller coaster, né? Montanha-russa. Montanha-russa. Só que é o seguinte,
a impunidade, a demora da resposta judicial também é ruim para quem está sendo processado. Por quê? O cidadão vai ficar com a sua vida virada de ponta cabeça nos próximos 15 anos. Né? Eu acho que não convém. Então, na perspectiva que nós precisamos acelerar esses processos. E a gente viu isso bem no caso do José Dirceu, né? Quer dizer, o negócio do mensalão, enquanto corria, ele se divertia, não é isso? Sem dúvida. A impressão que deu, né? Agora ele achou que esse valor que aí ele foi preso por cima do preso de 19, já foi para 20 anos, mais uma de 20. Não sai mais. Não sai mais. Pela idade dele, é importante dizer aqui aos ouvintes da Trianon, do programa Gente que Fala, que o cara foi condenado a 20 anos num processo, 30 no outro, 50 no outro, ok. Ninguém cumpre mais de 30, só que a progressão de regime, do regime fechado para o semiaberto, por exemplo, é no cômputo geral da pena. Então, sobre 120 anos é que se vai calcular o benefício, não pelos 30. Então, quer dizer, um cidadão desse vai cumprir toda a pena no fechado, né? Porque você tem 60, 70 anos de prisão a ser cumprida, né? Que ele venha cumprir um terço dessa pena. Se ele já tem 60, 70 anos, não sai mais. Não sai mais. E recentemente ele afirmou que os valores que atribuem a ele de 15 milhões, o que, sei lá, os valores são tantos. Eu fico imaginando onde foi parar tanto dinheiro. 40 milhões, falou o cara da Engevix. Então, mas o valor diz que é muito pouco, porque não sei o que, saiu com 1 bilhão. Então... ele já começa a se comparar com o outro. Eu não sou um bandido tão grande. Tem bandido maior. Maior, né? Tem bandido mais qualificado. E ele tá com ciúme, porque ele era o número 1. Sabe o que eu achei muito interessante, Stélio, nessas delações todas? É o seguinte, é que muitas pessoas que estavam no esquema criminoso, dando o rodo no outro, né? Dentro da própria Odebrecht, os caras estavam levando a propina do político. Exatamente. Né? Então estavam embolsando. Então existem coisas que até Deus duvida aí, viu? Alibaba os 40 ladrões, né? Deixa eu aproveitar. Tá faltando o Alibaba aí, né? Dr. Blatt, aproveitar que o senhor está aqui no estúdio do Gente que Fala. Recentemente o senhor trabalhava num caso que teve repercussão nacional, que envolve o nome do ex-presidente Lula, com referência ao triplex do Guarujá. Triplex. E se estende também ao sítio que ele tem aqui? Não, né? Não, a atuação é só... A atuação é explicar, a denúncia foi oferecida em março deste ano, lá pelo dia 10, onde a gente observou que milhares de vítimas de cooperados da Cooperativa Habitacional dos Bancários foi lesada, foi prejudicada por conta desse esquema criminoso montado dentro da Cooperativa Habitacional dos Bancários, que já existe um processo envolvendo o João Vacari, e depois, pela sucessão, a Bancop entregou essas obras para a OAS, que fez questão de privilegiar alguns companheiros do PT, dentre os quais o casal Lula da Silva, o Lula e a Marisa Letícia da Silva. E nessa perspectiva nós denunciamos por lavagem de dinheiro, outras pessoas da OAS, da Cooperativa Habitacional dos Bancários, também por lavar dinheiro, organização criminosa e por milhares e milhares de estelionatos. A Justiça de São Paulo não quis enfrentar a situação e a partir de março o nosso pedido, tanto criminal, processo criminal, quanto pedido de preventiva, não só do Lula, mas de outras pessoas que estavam lá envolvidas, está voando. Então nós estamos chegando a mais de 5 meses, que é uma coisa inédita na história deste país, que ninguém enfrenta nem o pedido de prisão e ninguém enfrenta o nosso pedido de processo criminal. E certamente o nosso pedido de prisão preventiva naquela época serviu para levar para dentro do Palácio Planalto a investigação da Lava Jato, né? Tanto é que o ex-presidente acabou sendo colhido, né, em vários grampos, né, onde se mostrava ali a influência nefasta de algumas pessoas ligadas ao partido e pessoas que estavam ainda no Palácio do Planalto. Espero que agora está em definitivo com o Sérgio Moro, que ele aprecie a questão e aquilo que for de São Paulo que volte. Mas é importante que haja uma resposta positiva ou negativa a respeito daquilo que nós fizemos que foi, aliás, muito bem feito, não é porque eu participei, mas nós colhemos provas absolutamente avassaladoras e contundentes. E agora
cabe à Lava Jato não só examinar a questão do triplex, a do sítio, as palestras, os presentes recebidos, o tráfico de influência e corrupção eventual junto às grandes empreiteiras no Brasil. Todos aqueles presentes que foram dados a ele deixou num depósito aqui, o ex-presidente Lula. Você se refere, fez uma referência a isso, presentes, né? Não só num depósito pago pela OAS, mas também dentro de um cofre do Banco do Brasil, né? Exatamente. Houve esse... Não, mas o que eu fiquei impressionado, quando o Dr. Blatt deu aquela entrevista coletiva, na hora eu falei, pois quando eu estiver com o Dr. Blatt eu vou fazer essa pergunta. Tantas milhares de famílias, e as famílias não se juntaram e fizeram a marcha à porta do PT, né? Porque se isso ocorre na Alemanha, não ia ficar porta no PT. Não. Mas 605 mil pessoas? Não, é o seguinte, são a cooperativa que teve 47 empreendimentos. Hoje, que nós muitos receberam. Receberam, só que continuam sendo executados e cobrados indevidamente. Então você tem um conjunto mínimo de pelo menos 7 mil famílias que foram vítimas desse esquema, e na primeira acusação que fiz contra o João Vacari Neto, da Bancop, nós já tínhamos lá a informação de que parte do dinheiro da cooperativa está sendo desviado para campanhas político-partidárias, inclusive para a campanha presidencial do PT, do Lula, em 2002. E quando eu ofereci a denúncia do Vacari em 2010, o senhor Lula da Silva tinha 85% de popularidade. Vocês imaginam o que eu apanhei naquela época da turma que estava no poder aí. Parabenizo a coragem. Vocês têm acompanhado os Jogos Olímpicos? Já estamos há 12 dias, né? Tem alguma surpresa? Não, eu acho que o Brasil fez um curso intensivo de desculpa rápida e choro imediato, né? Porque a gente só faz dizer, puta, eu me dei tão mal, mas eu amo tanto essa Olimpíada, tá tão bonita, não tem nada a ver. Eu acho que há 8 anos atrás a gente sabe... Como é que é, Estélio? Como é que é? Eles fizeram um curso para desculpa imediata e choro, né? Sim. Então, você vê, botou o microfone, realmente eu não sabia que era tão difícil competir, mas o que vale é a gente estar aqui, você entendeu? Virou todo mundo paz e amor lá no Rio de Janeiro. E isso prova, mais uma vez, que o Brasil não leva a sério o evento. Foi um evento programático. Eu não vou dizer que é da cabeça do Dr. Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, porque eu não acho que ele seja tão brilhante assim. Mas ele conseguiu montar esquemas para trazer o esquema das construtoras para dentro do calendário mundial de eventos. Foi a Copa do Mundo e foi as Olimpíadas, não foi isso? Sim. Hoje a gente sabe que o intuito não era a gente ser né? Hexa campeão. Não era esse intuito, porque nós tomamos de 7-1 ali da Alemanha. Fomos hepta aí. Hepta 1, né? Nós fomos hepta 1. E as Olimpíadas no Rio de Janeiro também não foi para mostrar como o Brasil saiu daquelas trevas esportivas. Não. Porque nós estamos perdendo tudo. O que a gente está ganhando? Conta para mim. Nada. Não estamos ganhando nada. Nós ganhamos uma medalha de ouro no judô. Nós ganhamos uma medalha de ouro no judô com uma moça que ela ganharia aquela medalha independente do país. Se ela estivesse concorrendo pelos refugiados de Angola, certamente teria. Ela ganharia também, porque é mérito dela, não é mérito do Brasil. Hoje de manhã nós tivemos um bronze na maratona aquática. Então, você estava comentando ali fora que a outra deu um tapa na cabeça dela. Sim, e ela acabou... bateu a mão. E ela bateu a mão, né? O que acontece? O próprio futebol, né? A gente já viu que se na seleção brasileira feminina tirar a Marta é independente de país. Eu acho que ela é mais sueca que brasileira hoje. Sem dúvida. Não é verdade? Isso é uma vergonha. Zancopé, há 8 anos atrás, o mundo e o Brasil sabia que ia ser aqui. Será que o próprio esportista não tomou essa iniciativa? Não. Por quê? Porque o esportista no Brasil vai ser patrocinado pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil, pelo BNDES, não é isso? É só você ver as camisetas. Correios, não é? Faltou o correio. Então, para o dinheiro chegar até o atleta, tem que passar pelo intermediário. Você até poderia dizer, mas na Inglaterra seria chamado de trader. Realmente tem os traders, você entendeu? Mas não fica com tudo e o atleta com nada. Esse é que é o problema.
Tem visto os jogos? Eu tenho visto, é lamentável, porque o Brasil se colocou lá atrás como sendo uma grande potência, né? O Lula apresentou o Brasil economicamente recuperado, entre os países mais poderosos do mundo, e trouxe esses dois grandes eventos exatamente para favorecer empreiteiras, até a lei de licitações foi mudada para atender os interesses das empreiteiras. Então, o que acontece, o que nós verificamos, é que nessas Olimpíadas ocorreu um investimento em concreto, literalmente, e não nos atletas. É isso mesmo. Essa lei, eu não canso de citar Pernambuco, né? Pernambuco houve um acordo entre prefeitura e Estado que ninguém deveria questionar as licitações emergenciais para não atrasar as obras. Assim, o quanto foi surrupiado e quem está no meio? A Odebrecht, o AES. São os mesmos. São sempre os mesmos de sempre. Os mesmos. Doutor José Carlos Blatt, é gratificante tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. É uma honra, estou matando aqui a saudade de vocês, do meu querido amigo Fausto Camunha, da Zenilda, aqui do Zancopé, toda a equipe da Trianon aqui do Gente que Fala, e é sempre um prazer estar aqui dividindo essa mesa com o grande Estélio da Cunha. Professor Estélio, muito bom. Muito obrigado pelo convite, estamos sempre aqui dispostos, principalmente nesse estúdio que nos relembra o início do Gente que Fala. Parabéns a todos, e Fausto, é uma coisa muito bonita esse programa Gente que Fala. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres e Ricardo Valim.